Você acredita que o maior amor exige o maior perdão? Se sim, prepare-se, porque esta história vai te provar o contrário. A polêmica é a seguinte: o que é pior? Um marido que vai embora após uma traição de 25 anos, levando tudo? Ou um marido que decide ficar e mais transforma a sua casa num campo de guerra silencioso, onde a punição é a convivência sem alma? Parece um paradoxo, mas Augusto fez a escolha que ninguém esperava. Ele descobriu a verdade mais cruel no meio de um almoço de domingo, e a esposa Marina o traiu há um quarto de século, e a filha que ele amava incondicionalmente não era dele. A maioria das pessoas surtaria, quebraria tudo e iria embora. Mas Augusto, o homem que sempre evitou o confronto, virou um estrategista. Ele não gritou mais. Ele não se divorciou. Ele decidiu que a recompensa por sua dor seria o controle total sobre o sofrimento dela. Ele impôs um contrato, separou os corpos e forçou a esposa a viver no limbo conjugal, garantindo que ela sentisse cada grama da solidão que a levou a traí-lo. Essa é a história de como a vingança mais fria não é a perda, mas sim a permanência calculada. Fique com a gente e descubra como Augusto planejou o checkmate perfeito, e entenda por que, às vezes, o maior ato de amor pode estar na ausência de perdão. Era sábado à noite, e o cheiro de chuva misturado ao de café fresco tomava conta da casa. O relógio da parede marcava 9h30 quando Augusto encostou à porta da varanda, respirando fundo. Aquele som de vento e trovão sempre o fazia pensar e, ultimamente, pensar era tudo o que ele vinha tentando evitar. A casa estava mais silenciosa do que o normal. Marina, sua esposa, mexia distraída no celular, sentada no sofá. As unhas batiam no vidro com impaciência, como se estivessem marcando o tempo de algo que ele não conseguia ver. Vai demorar para Clara chegar? Ele perguntou, tentando soar leve. Disse que passa aqui amanhã pro almoço. Quer conversar? Respondeu Marina, sem levantar os olhos. Augusto sorriu de canto. A filha sempre vinha quando as coisas não iam bem. Desde pequena, era o tipo de pessoa que preferia enfrentar o mundo com os pais por perto. Tomara que não seja nada grave, ele murmurou, pegando uma xícara. Grave? Não sei. Mais séria? Talvez. Marina respondeu, dessa vez com a voz mais baixa. Havia algo diferente nela. Um desconforto contido. Nos últimos dias, ele vinha percebendo que a esposa andava inquieta, dormia mal, chorava sozinha no banheiro achando que ele não notava. Augusto não era o tipo de homem de confrontar sem motivo. Aprendeu cedo que algumas dores preferem o silêncio. Mas havia algo no ar. Uma sensação estranha. Quase como se o passado estivesse prestes a entrar pela porta da frente. Ele foi até o quarto e, ao abrir a gaveta de cima do criado mudo, viu uma velha fotografia caída entre os papéis. Era de quando Clara ainda era bebê, e Marina com ela no colo, os dois sorrindo na praia. O olhar de Marina na foto parecia feliz demais, quase forçado, como se escondesse um segredo. Augusto franziu a testa, guardou a foto de novo e fechou a gaveta devagar, tentando ignorar a pontada incômoda no peito. No dia seguinte, teriam um almoço de domingo. Clara havia dito que queria conversar com calma, olho no olho. Augusto não imaginava o que estava por vir, mas algo nele sabia, de um jeito instintivo, quase animal, que aquele almoço não terminaria como todos os outros. Ele apagou a luz e deitou ao lado de Marina. Tá tudo bem com você? Perguntou, num sussurro. Ela demorou a responder. Olhou pro teto, como se estivesse contando as rachaduras da consciência, e respondeu, tudo sim. Mas a voz dela tremia. O domingo amanheceu preguiçoso, com o sol filtrando pelas cortinas e o cheiro de bolo de cenoura no ar. Marina já estava na cozinha desde cedo, mexendo o café como quem tenta dissolver o próprio nervosismo. Augusto a observava em silêncio, sentado à mesa, lendo o jornal que já não lia de verdade. Vai dar tudo certo, viu? Ele disse, tentando quebrar o clima. Ela apenas assentiu, sem erguer o rosto. Tomara. Pouco depois, o som do portão se abriu. Clara chegou. Usava um vestido claro e o cabelo preso, mas o rosto denunciava o cansaço de quem não dorme direito há dias. Oi, pai, disse, abraçando-o com força. Oi, minha menina, ele respondeu, sorrindo. Tava com saudade. Eles se sentaram. O almoço foi simples, em arroz, carne assada e salada. Marina tentava manter o tom de normalidade, perguntando sobre o trabalho, sobre o cachorro, sobre qualquer coisa que não exigisse emoção. Mas o ar estava denso. Havia pausas longas demais entre uma frase e outra, olhares desviados, e um peso no ambiente que ninguém sabia nomear. Depois do almoço, Marina trouxe o bolo e serviu 3 pedaços. Clara ficou girando o garfo no prato, olhando fixamente para o bolo, como se aquele movimento pudesse ajudá-la a escolher as palavras certas. Pai, ela começou, a voz falhando. Eu preciso te contar uma coisa. Augusto encostou o garfo no prato, atento. Pode falar, filha. Eu fiz uma besteira. Traí o Lucas. Marina parou de respirar por um instante. O pai franziu o senho, surpreso, mas manteve a calma. Filha, e isso é sério. Você sabe que errar é humano, mas precisa assumir. Liga pra ele,
Pede desculpa. Às vezes um gesto sincero salva o que parece perdido. Ele fez uma pausa e completou, num tom quase de desabafo. Se sua mãe tivesse feito isso comigo, eu teria ido embora. Mas vocês ainda podem se perdoar. Foi aí que o silêncio caiu sobre a mesa como uma faca. Claro olhou nos olhos, em um olhar fixo, frio e doído, e respondeu com firmeza. Então o senhor deveria ter ido embora no dia em que eu fui concebida, pai. Augusto congelou. Marina regalou os olhos, o rosto ficando pálido. O garfo caiu no chão com um som seco. Como é que é? Ele perguntou, sem entender. Clara abaixou o olhar. Desculpa, mas o senhor precisa saber. Marina levou as mãos à boca. O silêncio da casa foi cortado apenas pelo som distante de um relógio marcando os segundos. Do que você tá falando, Clara? A voz de Augusto já não era calma, era rouca, tensa, quase um rugido contido. Marina tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Foi então que Clara, entre lágrimas, disse o que há 25 anos ninguém tinha coragem de dizer. E mãe, conta pra ele. O mundo encolheu por um segundo ali, na cozinha iluminada pelo sol que entrava pelo vidro. O som do relógio parecia maior do que devia, em tic-tac, tic, e marcando cada sílaba que ninguém ainda tinha coragem de dizer. Marina ficou imóvel por um instante. As mãos pousadas sobre o avental tremiam levemente. O café esfriava na caneca ao lado, formando aquela película que quem cozinha a tempo aprende a ver e a ignorar. Augusto, ela começou, a voz fina, como fio de lã puxado demais. Preciso dizer uma coisa que devia ter dito há muito tempo. Foi como se a casa prendesse a respiração. Clara, com os olhos já vermelhos, virou a cadeira devagar para olhar o pai. Havia nela algo de decidido e de cansado, como se carregasse um fardo que ninguém mais podia tirar. Augusto sentiu uma secura na boca. As palavras saíram travadas, menos por incompreensão e mais por um mecanismo automático de defesa, e disse, Marina, o que foi? Ela inclinou o corpo para a frente, apoiou os cotovelos na mesa e buscou no rosto dele a cor de antes, a cor que os anos às vezes apagam e que ele, com a rotina do trabalho e das contas, já tinha deixado de observar de perto. Então soltou, em voz baixa e pegada, eu te traí, Augusto, há muito tempo. Naquele ano em que você estava viajando tanto, eu tive um caso. E Clara não é sua filha biológica. O garfo que Clara segurava caiu do esforço e bateu no prato. O som cortou a sala em dois. Augusto sentiu o chão escorregar por baixo dos pés. Aquilo não era uma discussão, não era uma briga, era uma sentença que vinha embalada em silêncio. A memória veio em flashes, uma festa de 20 e poucos anos, um abraço que durou demais, a promessa de uma vida. Ele viu, por um segundo, o rosto de Marina mais jovem, os dois rindo na praia, e a sensação de que, em algum ponto entre a promessa e a fotografia, algo havia quebrado sem alarde. Marina fechou os olhos por um segundo, como se o ato de abrir a boca para dizer aquelas palavras já tivesse ferido. Continuou, agora mais firme, porque a verdade, quando se anuncia, exige que se pronunciem os detalhes. Foi só uma noite. Eu estava perdida, me sentindo sozinha. Não sei explicar bem o porquê. Quando descobri que estava grávida, tive medo de te perder. Escolhi ficar. Escolhi a família que tínhamos. Eu te amava, e amo, e mais mente e medo me prenderam. Perdoa-me por não ter sido corajosa, por esconder isso de você. Clara olhou para a mãe com uma mistura de ternura e áspera acusação. Não era o momento para julgar quanto para fazer com que a verdade fosse atravessada de uma vez. Ela falou devagar, como quem tira uma casca grossa. Eu sei disso desde que tinha 15 anos. Achei que proteger você era o certo. Achei que te poupar era amor. Mas quando eu errei com o Lucas, entendi que viver com essa mentira dentro de mim me transformou e me endureceu. Por isso soltei aquilo do bolo. Queria que a casa caísse, para ver o que sobrou depois. Augusto ouviu as palavras das duas como se viessem de muito longe. Sua primeira reação foi fisiológica. O coração acelerou, a visão ficou estreita, e um frio percorreu a espinha. Tentou reunir raiva, incredulidade, mágoa, mas tudo vinha junto, misturado, sem ordem. Por que nunca me contou? Saiu da garganta num fio. Por que me fez viver essa mentira? Marina tentou responder, mas a voz falhou. Havia vergonha, claro, mas também a memória de noite sem dormir, de olhar para a cara dele e decidir que o que existia entre os dois, apesar do erro, era, para ela, um compromisso mais forte que o medo da verdade. Ela falou de amor e de culpa até onde as palavras permitiram, porque eu te amava e tive medo de te perder, e porque achei que, de alguma forma, o amor que construímos justificaria o silêncio. Hoje sei que errei feio. Clara deixou escapar um riso curto, quase cruel, sem humor, e eu carreguei isso. Não quis quebrar você quando era adolescente, mas guardei, e cresci com isso dentro. Entendeu agora por que eu não aceitei certas coisas? Por que me afastei às vezes? Não era só rebeldia, era defesa. Augusto pôs as mãos sobre a mesa, dedos cerrados, sentindo o verniz frio. As lembranças
lembranças haviam se transformado em acusações não ditas, em aniversários, formaturas, noites em que ele se orgulhava do que tinham, e agora tudo parecia revestido de uma camada de mentira. Não houve gritos, não houve choro convulsivo. Houve um silêncio espesso e denso, como nuvem carregada que não cai. Ele levantou-se devagar. A cadeira raspou no piso, um som que soou alto demais. Sem gritar, sem insultar, ele caminhou até a janela da cozinha e encarou o jardim, como se buscasse ali algum mapa para entender a traição que havia dormido por 25 anos na casa. Por detrás do vidro, a chuva fina começava a desenhar riscos na calçada. Augusto sentiu que algo dentro dele se partia, mas não sabia ainda o formato do que estava se quebrando, e amor, confiança, identidade, talvez tudo ao mesmo tempo. Clara levantou-se também. Colocou o prato na pia, as mãos trêmulas. Marina abaixou a cabeça, as rugas novas acentuadas pela dor e pela culpa. A vida, aquela rotina íntima de café e pequenas conversas, tinha se transformado numa fenda. E então, como se o mundo chamasse para outro ato, o telefone em cima da mesa vibrou. Uma notificação curta, quase inaudível. Augusto não olhou de imediato, mas outra vibração, e outra, até que a tela se iluminou com um nome que ninguém ali queria ver naquele momento, o Lucas. O aparelho mostrou apenas uma chamada perdida, um número que explicava, ao mesmo tempo, o passado recente e o futuro próximo. Augusto ficou com o dedo por cima da tela, sem responder. Não era hora de falar, era hora de entender o estrago. Não quero decisões precipitadas, disse ele, por fim, a voz baixa. Preciso de tempo. Nenhum dos três sabia, e ainda, como o tempo iria se comportar. Se curaria, se aprofundaria, ou se transformaria em outro tipo de juízo. O silêncio que se instalou depois daquelas palavras era quase sólido. Augusto sentia como se o chão estivesse cedendo sob seus pés, como se a mesa, a casa, a própria vida tivessem se tornado frágeis demais para sustentar qualquer coisa. Marina, e ele disse o nome dela devagar, como se precisasse confirmar que ainda era real, e é verdade. Ela respirou fundo, mas o ar parecia não entrar direito. Os olhos marejados, o rosto pálido, a voz pequena, Clara abaixou o olhar. As mãos tremiam sobre o colo. Augusto recuou na cadeira, as mãos pressionando a borda da mesa. Por um instante, ele pareceu velho, como se 25 anos tivessem desabado sobre ele de uma só vez. Quem? Ele perguntou, a voz rouca, carregada de incredulidade. Marina hesitou. Não importa mais, importa pra mim, ele gritou, batendo a mão na mesa. O som ecoou pela casa e fez Clara estremecer. Marina se encolheu, mas respondeu, era um colega de trabalho. Aconteceu só uma vez. Eu achei que nunca mais veria ele. E não viu, né? Ele retrucou, sarcástico, os olhos marejando. Mas vê sua mentira todos os dias. Tá sentada aí, na minha frente. Clara se levantou, chorando. Pai, por favor, não fala assim. Não me chama de pai. Ele gritou, se levantando também. A voz dele quebrou. A raiva se misturava à dor, ao amor que ainda existia, e que agora parecia uma ferida aberta. Ele andava pela sala, as mãos na cabeça, sem saber onde colocar o corpo, sem saber o que fazer com aquele turbilhão dentro dele. Você me fez acreditar que eu tinha uma família perfeita, Marina, que eu era o homem mais sortudo do mundo. E agora eu olho para ela e vejo que até o amor que eu sentia era uma mentira. Marina chorava. Eu ia te contar, Augusto. Eu juro que pensei 1000 vezes em te contar, mas você era tão bom, tão honesto. Eu não quis destruir tudo. Você destruiu mesmo assim. Clara se aproximou devagar, os olhos cheios de lágrimas. Pai, por favor, eu cresci te amando, te admirando. Eu nunca soube viver sem o Senhor. O sangue não muda nada disso. Ele olhou para ela, e por um segundo, o olhar dele suavizou. Aquele rosto, aquele jeito de falar, de se encolher quando estava triste, em tudo era dele, mesmo que o sangue dissesse o contrário. Mas a dor ainda era grande demais. Eu preciso sair daqui, murmurou, pegando as chaves e indo em direção à porta. Marina tentou alcançá-lo. Augusto, espera e não toque em mim. A porta se fechou com força. Clara desabou na cadeira, o rosto entre as mãos. Marina se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a com culpa e desespero. Do lado de fora, Augusto entrou no carro e ficou ali, parado, com as mãos no volante, mas o motor desligado. O relógio do painel marcava 14h47. Ele respirou fundo e olhou para o espelho retrovisor e o reflexo de um homem que, em poucos minutos, tinha perdido a versão inteira da vida que acreditava ter construído. A porta se fechou com um estrondo que reverberou pelos cômodos. O barulho ecoou por alguns segundos, e depois, nada. O silêncio parecia vivo, cortante, quase cruel. Marina continuava ajoelhada ao lado da filha, o rosto encostado em seu ombro. Nenhuma das duas conseguia falar. O som do relógio na parede marcava os segundos como se fossem martelos batendo em um caixão. Eu estraguei tudo, murmurou Marina, a voz trêmula.
trêmula. Eu devia ter te contado antes, devia ter contado a ele antes de você nascer. Clara olhou para ela com os olhos vermelhos, inchados. Mãe, eu não te culpo. Mas ele vai me odiar também. Não vai. Vai sim. Ela secou as lágrimas com as costas da mão. Ele me olhou como se eu fosse um erro, mãe. Como se eu nunca tivesse existido. Marina segurou o rosto da filha com as duas mãos. Você não é um erro, Clara. Nunca foi. Você é a única coisa que me manteve viva quando eu não sabia mais quem eu era. Foi um momento, um erro meu, mas você é a única parte boa que ficou. Clara engoliu seco. Queria acreditar, mas a cena do pai, ou do homem que sempre chamou de pai, gritando e indo embora não saía da cabeça. Era como se o amor dele tivesse morrido ali, no meio da sala, sem direito a velório. Elas ficaram abraçadas por longos minutos. O sol da tarde foi baixando devagar, tingindo as paredes de um laranja triste. Do lado de fora, o mundo seguia, e os vizinhos conversavam, um cachorro latia, uma criança gritava brincando, e aquilo só tornava o silêncio dentro da casa mais insuportável. No início da noite, Marina ligou para o celular de Augusto. Chamou, sem resposta. Mandou mensagens. Por favor, volta para casa. A gente precisa conversar. Eu te imploro, Augusto. Nada. Clara, sentada no sofá, observava a mãe digitando e apagando mensagens como se as palavras pudessem reconstruir o que foi destruído. Ele não vai atender. Mãe, vai, sim. Ele só precisa de um tempo. Tempo para quê? Para decidir se ainda quer ser meu pai? Clara levantou a voz, a dor se transformando em raiva. Você devia ter contado para ele quando eu era criança. Devia ter me poupado disso. Marina chorou de novo, encostando o rosto nas mãos. Eu sei que devia. Mas eu tinha medo. Medo de perder tudo. E agora perdi mesmo. As horas passaram lentas. A noite caiu por completo. E Augusto não voltou. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Às 23h47, o celular de Marina vibrou sobre a mesa. Um número desconhecido. Ela atendeu com a voz trêmula e alô? Do outro lado, silêncio. Depois, uma respiração pesada. Augusto, é você. A voz dele veio, fria e baixa, quase um sussurro. Diz pra nossa filha que eu já sei o que fazer. E desligou. Marina ficou paralisada. O telefone ainda encostado no ouvido. Quem era? Perguntou Clara, se levantando. Mas a mãe não respondeu. O olhar dela se perdeu no vazio, como se as palavras que ouvirá tivessem tirado todo o ar de seus pulmões. Clara percebeu. Foi ele, não foi? Marina assentiu lentamente e, sem dizer nada, começou a chorar de um jeito que Clara nunca tinha visto antes, e um choro de culpa, de medo, de alguém que pressente que o perdão talvez nunca venha. Augusto dirigia sem destino. A chuva fina batia no para-brisa, e as gotas riscavam a visão da estrada como se o céu chorasse por ele. Não sabia para onde ir, só sabia que não podia voltar. Cada semáforo, cada curva, parecia uma lembrança, e o restaurante onde comemoraram os 15 anos de Clara, o parque onde ensinou a filha a andar de bicicleta, o prédio onde pediu Marina em casamento. Tudo cercava como uma armadilha emocional. Parou o carro num posto de gasolina já quase vazio. Apagou o motor, mas ficou ali, no escuro, ouvindo o som distante da bomba abastecendo outros carros. Tirou do bolso uma foto antiga, amarelada. Era do dia do nascimento de Clara, e Marina, suada, segurando o bebê, e ele, radiante, com o olhar marejado de orgulho. 25 anos acreditando em uma mentira, murmurou, com um meio sorriso que mais parecia um espasmo de dor. O sorriso logo se desfez, e o silêncio voltou. Por que, Marina? Por que justo comigo? Encostou a cabeça no volante e fechou os olhos. Na mente, repetia a frase da filha, ecoando como um trovão. Então o senhor deveria ter ido embora no dia em que eu fui concebida, pai. Aquela palavra, e pai, em agora soava como um insulto. Ele a amava mais do que tudo, e mesmo assim, o simples som da voz dela reabriu um buraco no peito. E, ao mesmo tempo, algo nele mudava. O Augusto calmo, racional, o homem que sempre acreditou em diálogo, estava cedendo lugar a uma versão que ele mal reconhecia, e fria, metódica, ferida. Pegou o celular, abriu o histórico de chamadas. Havia várias ligações perdidas, da esposa, da filha, e de um número que ele não conhecia. O mesmo número que insistia em aparecer dezenas de vezes, no dia anterior. E de repente, o nome veio à mente, Lucas, o ex-genro. Augusto apertou os olhos, como se o nome por si só o ferisse. Lembrou de como o abraçava nas festas de Natal, de como o chamava de filho. Ele também sabia, murmurou. Ou é só mais um idiota, como eu fui. Acendeu um cigarro, mesmo sem fumar há anos. O primeiro trago veio áspero, queimando a garganta, mas trouxe uma estranha clareza. Naquele instante, percebeu, não precisava gritar, nem se vingar com raiva. Poderia fazer algo muito pior. Pegou uma folha de papel que estava no porta-luvas, o recibo de uma manutenção antiga, e começou a escrever. As palavras
palavras vinham rápidas, secas, como se já estivessem prontas dentro dele há muito tempo. Vocês acham que me destruíram, mas eu só comecei a entender quem vocês realmente são. Um pai enganado, uma filha que mente, uma mulher que esconde. Não se preocupem, e não vou levantar a voz. Só vou devolver a dor que plantaram. Cada um, à sua maneira, vai entender o que é perder o chão. Dobrou o papel, colocou dentro do porta-luvas, e respirou fundo. Pegou o celular e ligou para Lucas. 3 toques. 4, 5. Alô. A voz veio hesitante, cansada. Boa noite, Lucas. Silêncio do outro lado. Senhor Augusto? Sim. Precisamos conversar cara a cara. Amanhã, às 9, no armazém onde você guarda os carros antigos. Mas, por quê? O que aconteceu? Augusto sorriu, aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos. Você vai entender. Traga só você. Desligou antes que o rapaz pudesse responder. Olhou para o retrovisor. O próprio reflexo parecia o de um estranho, em olhos fundos, barba por fazer. Um homem que havia envelhecido 10 anos em poucas horas. O rádio ainda estava ligado, tocando uma música antiga de Roberto Carlos, a mesma que tocou no casamento dele com Marina. Augusto baixou o volume devagar, enquanto dizia, quase em um sussurro, se o perdão é divino, então que Deus perdoe no meu lugar. Depois disso, o carro arrancou devagar, sumindo na noite encharcada. O sol mal havia nascido quando Marina desceu as escadas com a mesma roupa do dia anterior. Não dormira. Os olhos inchados, o cabelo preso de qualquer jeito, a pele pálida, ela parecia uma versão apagada de si mesma. Na cozinha, o silêncio ainda dominava o ambiente. O bolo da tarde passada estava intocado sobre a mesa, coberto por um pano. Parecia uma lembrança congelada no tempo. Clara apareceu logo depois, enrolada num moletom do pai. Cheirava o tecido como quem tenta resgatar uma memória boa para não desmoronar. Ele não mandou mensagem? Perguntou com a voz rouca. Marina balançou a cabeça. Clara olhou para o celular. Nenhum sinal. O relógio marcava 7h15. Você acha que ele vai voltar? A mãe demorou a responder. Não sei, filha. Seu pai nunca foi de guardar rancor, mas ontem eu vi um olhar que eu nunca tinha visto antes. Era vazio. Clara se sentou, mexendo distraidamente no prato de bolo. Ele vai me odiar para sempre, né? Não fala isso. Marina tentou segurar a mão dela. Ele te ama. Só tá machucado. Quando ele acalmar, vai entender. Mas, por dentro, Marina não acreditava nas próprias palavras. Sabia que Augusto não era o tipo de homem que reagia no impulso, e isso a assustava ainda mais. Quando ele ficava em silêncio, era porque estava pensando. E quando pensava demais, algo sempre acontecia. O telefone fixo tocou, cortando o ar pesado. As duas se entreolharam. Marina correu para atender. Alô, silêncio. Depois, uma voz masculina. Senhora Marina, aqui é o Sr. Paulo, da oficina. O Augusto passou por aqui hoje cedo. Meu Deus, ele tá bem? Tá, só veio pegar umas ferramentas antigas e umas pastas. Disse que precisava resolver uma coisa. Parecia calmo, calmo demais, se me permite dizer. Marina agradeceu, desligou e se encostou na parede, tentando respirar. Clara correu até ela. O que foi? Ele tá se movendo. Clara, ele foi atrás de alguma coisa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Augusto estacionava em frente ao armazém onde Lucas mantinha seus carros antigos. Era um galpão grande, de estrutura metálica, meio abandonado, cercado por eucaliptos. O cheiro de ferrugem e óleo queimado preenchia o ar. Lucas já o esperava na entrada, nervoso. Senhor Augusto, o senhor me assustou ontem com aquela ligação. O que tá acontecendo? Augusto desceu do carro devagar, com um semblante sereno demais para a situação. Precisamos conversar como homens. Tudo bem, e mais sobre o que? Augusto deu alguns passos até ficar frente a frente com ele. Você amava minha filha, Lucas? O rapaz piscou, confuso. Sim, claro que amava. Ainda amo. Então por que ela te traiu? Lucas engoliu seco. Ela me disse que o senhor já sabe. Quero ouvir da sua boca. O silêncio entre os dois durou longos segundos. Lucas coçou a nuca, desviando o olhar. Foi culpa minha também. A gente já tava mal, brigando muito. Eu bebi, saí de casa, e quando voltei, ela disse que tinha feito uma besteira. Eu perdoei, mas, o senhor sabe como é, né? Depois que a confiança quebra. Augusto o interrompeu. Você sabia que ela não é minha filha biológica? Lucas pareceu congelar. Senhor, eu juro que não sabia. Agora sabe. Meu Deus. Lucas passou a mão no rosto, atordoado. Ela deve estar destruída. Augusto se aproximou ainda mais. O que você sente por ela, de verdade? Lucas respirou fundo. Ainda a amo, mesmo depois de tudo. E se ela me pedisse para voltar hoje, eu voltaria. A resposta pareceu mexer com Augusto. Por um instante, seus olhos perderam o foco. Você voltaria para alguém que te traiu? Sim. Porque ela é mais
do que um erro. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando o rapaz. Depois, soltou um leve sorriso, e quase imperceptível. Você tem mais coragem do que eu. Lucas franziu o senho. O que quer dizer com isso? Mas Augusto já se virava para o carro, abrindo a porta. Você vai entender em breve. Entrou, ligou o motor e antes de sair, olhou uma última vez para o galpão. Se eu fosse você, ia para casa. Hoje vai ser um dia longo. E partiu. Lucas ficou parado, sem entender nada. Mas Augusto já sabia exatamente para onde ia e de volta para casa. Enquanto isso, Marina, desesperada, tentava ligar novamente. Clara, debruçada na janela, observava a rua, esperando ver o carro do pai surgir a qualquer momento. Mas no fundo, ambas sabiam. Quando Augusto voltasse, nada seria como antes. Augusto dirigia de volta para o endereço que, até 24 horas antes, ele chamava de lar. Aquele trajeto, antes feito no automático, agora era percorrido com uma precisão cirúrgica, quase robótica. A conversa com Lucas havia sido reveladora, mas não do jeito que ele esperava. O jovem, traído pela sua filha, tinha demonstrado uma nobreza que ele, o pai supostamente enganado, não conseguia encontrar em si. Você tem mais coragem do que eu, ele tinha dito. Não era um elogio. Era o reconhecimento de que a raiva dele era tão vasta que o impedia de enxergar o perdão. E, a bem da verdade, ele não queria perdoar. A chegada foi silenciosa. O carro deslizou pela garagem sem ruído. Quando abriu a porta de casa, o silêncio denso da manhã o atingiu como uma parede de gelo. Marina e Clara estavam na sala, sentadas no sofá, encolhidas uma na outra, como se esperassem o juiz para o veredito final. O cheiro de café, que ele sempre associava a conforto, agora fedia mentira e ansiedade. Augusto parou no meio da sala. Não tirou o casaco, não quebrou o contato visual. Parecia maior, mais duro, o oposto do homem gentil que saiu de casa berrando. Ele viu nos olhos de Marina o alívio imediato de ela vê-lo seguro, seguido pelo terror do que ele faria a seguir. Em Clara, viu a esperança misturada à culpa. Sentei com Lucas, ele disse, a voz baixa, controlada, mas cortante como vidro. Marina estremeceu. Ele me contou o que aconteceu, o erro de vocês dois, e me disse o que sente. Augusto deu um passo à frente, e ele me deu uma lição sobre o que é o amor de verdade. Clara tentou se levantar, mas Marina a segurou. Era o momento de Augusto, e todos sentiam isso. Ele caminhou até a cozinha, a mesma onde o bolo de cenoura esperava intocado, e pegou a nota que havia escrito no posto. Ao invés de lê-la em voz alta, ele a rasgou metodicamente em 4 partes e jogou no lixo. O plano de devolver a dor com gritos havia mudado. Eu não vim aqui para brigar de novo, ele afirmou, voltando para a sala. Vim para dizer o que eu já sei o que fazer. Ele olhou diretamente para Marina. Eu vou ficar. Não porque te perdoei, fez uma pausa dramática, mas porque percebi que ir embora seria fugir do meu maior investimento. Ele se virou para Clara. Eu sou seu pai há 25 anos, e isso não muda. Se o sangue fosse tudo, eu teria te rejeitado na hora que a Marina me contou, mas eu te amo incondicionalmente. Marina soltou um soluço, a esperança voltando aos olhos. Augusto, obrigada. Meu amor. Ele ergueu a mão, parando-a. Espere. O preço é alto. Marina, você destruiu a confiança, e isso leva tempo para ser reconstruído. E não sei se um dia vai voltar a ser o que era. Confiança é uma via de mão dupla, e a nossa via está em ruínas. A partir de hoje, nós seremos sócios. Seremos sócios na criação e cuidado de Clara, e na manutenção desta casa. Mas o casamento, a intimidade, e isso está suspenso. Se quiser reconstruir alguma coisa, vai ter que me provar cada dia que você é confiável de novo. Eu vou ficar, mas você vai viver em um limbo de incerteza, sentindo o mesmo medo que sentiu ao longo desses 25 anos. Ele se virou para Clara. Você tem que lidar com as consequências do seu erro com Lucas. Você o perdeu, não eu. Amadurecer é caro, e o preço é o seu sofrimento. Eu sou seu pai, mas não sou mais seu escudo. Augusto subiu as escadas sem olhar para trás. Ele não tinha resolvido o conflito, apenas o havia transformado, tirando o controle das mãos de Marina e Clara, e jogando de volta sobre si mesmo, tornando-se o estrategista da própria dor. O que ele faria em seguida para realmente se desvencilhar da teia emocional, só o tempo diria. Augusto subiu as escadas, mas era como se o peso da casa o acompanhasse a cada degrau. Convenhamos, a dor não se resolve com uma simples decisão racional. Ele havia se declarado sócio de Marina e pai de Clara, numa manobra que parecia mais política do que sentimental. Ele precisava de espaço, com certeza, mas não queria dar a vitória do abandono a Marina. Sua dignidade exigia que ele ficasse, mas de um jeito que a fizesse pagar pelo preço da mentira. No quarto, o cheiro de Marina ainda estava por toda parte, e no travesseiro, no roupão pendurado atrás da porta. Em vez de confrontar a lembrança, Augusto foi para o escritório, um cômodo que sempre foi seu refúgio de trabalho
trabalho e livros. Ele trancou a porta. Ali, o estrategista assumiu o controle. Ele não queria gritar. Queria, sim, fazer um trabalho de formiguinha na mente dela. Para quem nunca viveu um abalo desses, é difícil imaginar. É como quando você descobre que um amigo de longa data estava te roubando, e a perda não é só do dinheiro, é da crença na amizade. Augusto sentia que a sua bússola moral havia sido roubada. Ele pegou o celular e, ao invés de ligar para um advogado de divórcio, o que seria o óbvio, ele começou a organizar as suas coisas, separou as contas bancárias que eram conjuntas, criou novos documentos de acesso e, a cereja do bolo, ligou para um velho amigo corretor. Quero colocar a casa no nome de Clara, ele sussurrou para o amigo, mas quero que ela só tome ciência disso daqui a 2 anos. A ideia era sutil. Ao deixar o patrimônio na posse legal de Clara, ele garantiria o futuro da pessoa que ele mais amava e, ao mesmo tempo, enviaria uma mensagem clara para Marina: você pode ter me traído, mas eu sempre vou proteger a nossa filha. A ironia do destino é que, ao tentar fugir da mentira, ele estava construindo uma verdade que ficaria no futuro. Lá embaixo, na sala, Marina sentia um misto de terror e gratidão. Ele havia ficado, mas a punição era o silêncio e o limbo conjugal. Ela tentou subir, mas a porta trancada a deteve. Ela chorou baixinho, percebendo que, se o Augusto irado fosse assustador, o Augusto calculista era devastador. Ela tinha acabado de entrar no deserto do casamento e não sabia quanto tempo levaria para ver um oásis. Clara a abraçou, sentindo que, de alguma forma, o pai havia dado a ela uma segunda chance. Mas a parte mais pesada da jornada estava por vir. Era hora de ligar para Lucas e encarar o estrago do seu próprio erro. Com Augusto trancado no andar de cima, a casa virou um campo minado de sentimentos. Marina estava paralisada. O medo da perda havia sido substituído pelo medo do controle. Ela percebeu que a decisão de Augusto de ficar era, na verdade, uma punição muito mais refinada do que o divórcio. Isso é um pepino, pensava ela. Viver sob o mesmo teto, mas com a intimidade morta, era como estar em uma prisão de luxo. Mas o foco agora era Clara. Ela estava no sofá, o celular na mão, olhando para o nome de Lucas. Por um lado, ela estava grata por Augusto ter, no fundo, reafirmado seu amor paternal. Ele me ama incondicionalmente. Essa certeza era o único chão que ela tinha. Por outro, o peso das palavras dele: e você o perdeu, não eu, e o preço é o seu sofrimento, ecoava como um trovão. Não havia mais para onde fugir. Na vida, a gente aprende que a maturidade é paga em moeda de dor, e Clara estava prestes a pagar a sua dívida. Ela finalmente discou, chamou uma, 2, 3 vezes. A voz de Lucas atendeu, hesitante, e alô, Clara. Lucas, sou eu. A voz dela era um fio. Eu sei que você conversou com o Augusto. Eu queria te pedir perdão, não só pela traição, mas por ter te envolvido nessa bagunça de família. Houve um silêncio. Clara, a traição doeu, mas o que Augusto passou, e isso é outra dimensão. É o tipo de coisa que te tira o chão, sabe? Eu não te odeio, mas eu também não sei o que somos agora. Clara segurou o choro. Eu entendo. O que eu fiz não tem volta. Eu só precisava que você soubesse que eu te amo de verdade, e que a minha traição foi só um sintoma do quanto eu estava quebrada por dentro, carregando essa mentira. Não é justificativa, mas é a verdade. Lucas suspirou. Ele era um cara bom, e todo mundo merece um Lucas na vida para mostrar que a bondade ainda existe. Clara, o Augusto me disse que eu tinha mais coragem do que ele, que eu voltaria para você. E eu voltaria. Mas a gente precisa de espaço. Eu preciso saber que você resolveu sua vida, não só por mim, mas por você mesma. Tudo tem seu tempo, e agora não é o nosso. Ele desligou. Clara desabou no sofá, chorando nos braços de Marina. Ela havia perdido Lucas, o único porto seguro fora da casa. O único que, de certa forma, a compreendia. Lá em cima, Augusto ouviu o choro, mas não desceu. Ele estava focado no seu novo projeto de vida, a reengenharia do casamento. O limbo conjugal imposto por Augusto era uma arma de 2 gumes. Ele havia comprado tempo, mas a incerteza era um veneno lento que não afetava apenas Marina. Enquanto ele estava isolado no escritório, revisando documentos e refazendo o mapa financeiro da vida deles, ele mal tocava na comida. O cheiro de café fresco da manhã havia dado lugar ao odor azedo de mágoa na cozinha, e ele percebia isso em cada detalhe. A reengenharia não era só emocional e financeira, era logística. Augusto ligou discretamente para uma construtora. Ele pediu orçamentos para dividir o quarto principal em 2 suítes independentes, com entradas e fechaduras separadas. Não era um divórcio, era uma separação física meticulosa dentro de 4 paredes. Ele estava transformando o lar em um condomínio de fachada. Para Augusto, essa ação tinha um significado profundo, uma forma de reconquistar a dignidade perdida. Analogia: pense em um castelo que sofreu um ataque devastador. Ele não desaba, mas o dono decide reconstruir os muros internos e viver em uma ala
isolada. Ele estava reafirmando que, embora o alicerce do casamento tivesse rachado, ele ainda era o mestre construtor da própria vida. Lá embaixo, Marina começou o seu calvário silencioso. Ela limpava, cozinhava, tentava criar uma rotina para Clara, mas era como dançar sozinha. Ela tentou se aproximar da porta do escritório, ensaiando desculpas e juras de fidelidade, mas a porta trancada, silenciosa, era uma resposta mais alta do que qualquer grito. O silêncio é a pior punição, e ela estava sendo julgada a cada segundo que passava. Clara, por sua vez, tentava se equilibrar. Ela agora era a ponte, a tradutora não oficial de olhares entre pai e mãe. Ela voltava a ligar para Lucas, mas só encontrava a caixa postal, o que só reforçava o ensinamento amargo do pai. A maturidade exige que enfrentemos as consequências sozinhos. Ela sabia que, para ter Lucas de volta, primeiro precisava se reencontrar. No início da noite, Augusto finalmente desceu para comer. Não houve perguntas, nem olhares longos, apenas a troca de pratos e talheres. Ele parecia um inquilino em seu próprio lar. Enquanto Marina tentava desesperadamente quebrar o gelo com perguntas sobre o trabalho, Augusto apenas a interrompeu com um olhar fixo e seco, que dizia tudo, e não vamos fingir. O colóquio entre eles havia morrido, deixando para trás apenas a casca de uma família. Naquela noite, antes de subir para o seu novo quarto, o antigo escritório, Augusto deixou uma pasta sobre a mesa da cozinha. Dentro, havia um documento e uma proposta de divisão das contas e um termo de reorganização matrimonial. O estrategista havia feito sua jogada. O que Marina encontraria ao abrir a pasta e como reagiria a essa frieza calculada era a próxima etapa do jogo de Augusto. Ele estava determinado a provar que, depois de 25 anos de mentira, ele quem daria o checkmate. O amanhecer trouxe a Marina a frieza de um dia normal, só que ele agora era habitado pela proposta de reorganização deixada por Augusto. Ela abriu a pasta com as mãos trêmulas. Não era uma petição de divórcio, mas algo muito pior, uma descrição fria e legalista de como eles deveriam coexistir. A folha detalhava a divisão das despesas, um cronograma para a reforma do quarto e um termo de separação de corpos dentro de casa. Marina sentiu o baque. Ele estava se blindando, transformando o amor em um contrato sem cláusula de afeto. Convenhamos, a dor da traição muitas vezes se manifesta como uma necessidade de controle. Para Augusto, o estrategista, esse era o único caminho para não desmoronar. Ele estava dizendo, e eu não confio mais nos seus sentimentos, mas confio nos números e nos papéis. Enquanto Marina engolia o veneno da rejeição formal, Clara tomava uma decisão. Viver sob aquele silêncio cortante era insuportável. Ela havia perdido Lucas, e agora via o casamento dos pais se transformar em uma tragédia anunciada. Ela precisava de clareza, não de mais mistério. Clara saiu para uma caminhada longa. Enquanto andava, ela pensava na conversa com Lucas. Ele havia dito que ela precisava se resolver primeiro. Tudo tem seu tempo, e o tempo dela era o de encarar o passado. Ela parou diante de um prédio antigo no centro da cidade. Era o escritório do ex-colega de Marina, o pai biológico. Durante todos aqueles anos, Clara havia temido olhar para ele, temendo que o rosto estranho destruísse a imagem de Augusto. Mas agora, depois do grito do pai na cozinha, a imagem de Augusto já estava irremediavelmente modificada. Ela tinha um sentimento incondicional por ele, mas não podia ignorar o homem que dividia seu DNA. Com o coração na boca, ela entrou. Marina, por sua vez, estava sozinha em casa, encarando os termos de Augusto. Ela sabia que não podia simplesmente assinar aquilo e viver como uma estranha. Se o casamento estava em jogo, ela tinha que lutar. Mas como lutar contra o silêncio e a frieza? Ela se lembrou das palavras de Augusto: você vai ter que me provar cada dia que você é confiável de novo. Ela pegou o celular e, numa atitude que há 25 anos ela não tinha, digitou o número de Lucas. Não para pedir perdão, mas para perguntar algo que a assombrava. O que Augusto disse para você naquele armazém? Ela estava disposta a desenterrar a verdade do plano de Augusto, começando por onde a sua reengenharia havia começado. Enquanto Marina ligava para Lucas, Clara estava na recepção do escritório, sentindo o ar-condicionado gelado refletir a frieza no estômago. O nome na porta era Pedro, um nome simples, que carregava 25 anos de omissão. Quando ela foi chamada, encontrou um homem de meia idade, com um rosto que, surpreendentemente, não lhe parecia um estranho. Havia um jeito no olhar, um leve tique nervoso, que ela reconheceu como um espelho de si mesma. Pedro estava visivelmente desconfortável. Ele sabia quem ela era. Marina havia garantido isso anos atrás. Clara, e sente-se, ele ofereceu, a voz rouca. Não esperava te ver. Ela foi direta, com a coragem que herdou de Augusto, seu pai de criação. Eu sei de tudo. Não vim pedir nada, Pedro. Vim entender o que você fez com a minha vida. Você sabia que ela estava casada, que tinha um marido que a amava? Pedro respirou fundo. Analogia, e a culpa é como uma dívida antiga que se acumula com juros. Ele estava pagando a conta de uma noite. Foi um erro, Clara. Uma noite onde
sua mãe se sentiu sozinha. Eu pedi a ela para contar a Augusto, mas o medo dela de perder a família era maior. Eu me afastei. Eu me casei. Tive meus filhos, e eu vivi com essa sombra. Ele a olhou nos olhos. Eu sinto muito. Seu pai, o Augusto, é o homem que te criou. Eu sou só um fantasma. Essa honestidade desarmou Clara. Não havia grandiosidade, nem tentativas de compensação, apenas a admissão de um erro. Ela percebeu que o sofrimento era uma via de mão dupla. Ela estava lá para confrontar um vilão, mas encontrou apenas um homem igualmente marcado. Enquanto isso, Marina obteve a resposta de Lucas. Ele atendeu, ainda ressentido, mas a urgência na voz de Marina o moveu. O Augusto, e ele não vai embora, disse Lucas, hesitante. Ele me ligou para falar sobre o nosso relacionamento. Ele disse que eu voltaria para você porque você é mais do que um erro, mas que a gente precisava de tempo. Ele disse que eu tinha mais coragem que ele. Marina franziu a testa. Ele quem daria o checkmate. Lembrou-se do pensamento de Augusto. Ele te ligou só para medir a minha lealdade? Para ver se o amor de vocês era real? Lucas fez uma pausa. Ele disse que não ia gritar, mas que ia devolver a dor que vocês plantaram. Marina, ele não quer perdão. Ele quer o controle total. O Augusto de agora é um estrategista. Marina, ele está planejando algo muito mais frio. O clique veio na mente de Marina. O documento, a divisão do quarto, a frieza. Augusto estava construindo um muro invisível e forçando-a a viver na solidão que a levou à traição em primeiro lugar. Ela viu o jogo. Clara saiu do escritório de Pedro com uma certeza. Seu pai era Augusto. O laço emocional era mais forte que o biológico. Ela correu para casa, encontrando a mãe pálida, com o telefone na mão. Mãe, eu encontrei o Pedro, disse Clara. E ele me confirmou, Augusto é o meu pai. O outro é só o meu erro. Mas o que aconteceu com o Lucas? O que o pai vai fazer? Marina olhou para a filha, o medo e a determinação se misturando em seu rosto. Ele vai nos fazer pagar, Clara. Mas ele não vai destruir a família de uma vez. Ele está nos dando uma chance, mas com as regras dele. E, se ele é um estrategista, ele vai ver o que a união faz. Mãe e filha se abraçaram, unidas pelo medo e pela necessidade de lutar por Augusto. O limbo conjugal imposto por ele havia gerado o efeito contrário, a união das traidoras. Marina não podia mais suportar o limbo conjugal. A frieza de Augusto, sentada à mesa como um inquilino, era insuportável. Ela havia se unido a Clara, tinha certeza do amor de Lucas, mas nada disso era suficiente para quebrar o muro que Augusto construíra. Ele não brigava, não gritava, ele apenas existia, e essa existência controlada era sua vingança. Naquela noite, o silêncio pairava sobre o jantar. O cheiro de bife acebolado era o único vestígio da normalidade, mas até ele parecia artificial. Marina, vestida de forma impecável, tentou a última cartada emocional. Augusto, ela começou, a voz embargada. Eu sei o que você está fazendo. Você quer que eu sofra a incerteza que vivi por 25 anos, mas isso está nos matando. Por favor, me deixe assinar o divórcio. Me deixe ir. Se você não consegue me perdoar. Augusto pousou o garfo e a encarou. Não havia ódio em seus olhos, apenas uma calma metódica que a aterrorizava. Divórcio? Por quê, Marina? Para você ter a sua liberdade de volta e eu ficar com o rótulo de marido abandonado. Ele pegou a pasta com os documentos de reorganização matrimonial e deslizou-a sobre a mesa, parando-a bem na frente dela. Não, você fica. Você fica aqui, neste lar, onde você plantou a mentira. E você vai viver sob a minha estrutura. Se a vida que construímos era falsa, a partir de hoje ela será totalmente verdadeira para mim. Eu sou o pai da Clara. Eu sou o dono desta casa. E eu sou o homem que decide o destino deste casamento. Clara tentou intervir, segurando a mão de Augusto. Pai, por favor, e a gente se ama. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. O amor é uma consequência, Clara. A confiança é o alicerce. E sua mãe destruiu o nosso alicerce. O seu alicerce com Lucas também foi destruído, não foi? Você entende o preço da mentira melhor do que ninguém. Augusto se levantou, a figura imponente dominando a sala. Minha decisão é final. A partir de amanhã, a reforma no quarto começa. Você, Marina, terá sua própria entrada. Teremos quartos separados. E só nos veremos em áreas comuns, como sócios. Você vai viver a solidão que me causou todos os dias, nesta casa. Marina sentiu o golpe fatal. Ele havia trancado a porta da saída e a da intimidade. Sua vingança não era perda, era permanência forçada em uma vida sem alma. Augusto subiu as escadas. No topo, parou e olhou para baixo. Se você quiser ir embora, Marina, você pode, mas não terá nada além da roupa do corpo. Essa casa é minha, e o patrimônio da Clara está garantido por mim. Ele havia feito a ameaça fria que só um estrategista faria, usando a segurança financeira de Clara como sua última arma. Marina desabou na cadeira, o rosto nas mãos. A união com Clara era a única coisa
coisa que restava. Augusto havia vencido a batalha do controle, mas, ao forçar a permanência dela, ele também garantia que a dor continuasse latente. E aí está o desfecho. Augusto, o marido traído, conseguiu o que queria. Ele não fugiu da dor, ele a domou e a usou como arma. A vingança dele não foi um rompimento ruidoso, mas uma permanência fria que desmantelou o casamento por dentro. Essa história nos ensina uma coisa: o controle é a última fortaleza do homem ferido. Augusto trocou a vulnerabilidade pelo contrato e a confiança pelo silêncio. Ele se garantiu como pai para Clara, o seu amor incondicional, mas se anulou como marido para Marina. A ironia do destino é que, ao puni-la com a solidão, ele também se condenou a ela. Mas, cá entre nós, será que essa estratégia de dor realmente funcionaria a longo prazo? Eu quero saber a sua opinião sincera. Se você fosse Marina, o que faria? Aceitaria o limbo conjugal por causa do amor de Augusto e da estabilidade de Clara, ou iria embora com a roupa do corpo? Você acha que Augusto, com a sua vingança calculada, ainda ama a esposa, ou esse é o fim do casamento, mesmo sem divórcio? A Clara fez o certo ao confrontar o pai biológico. Deixe seu comentário e a sua opinião sobre essa história de tirar o fôlego. E se você gosta de narrativas complexas, emocionantes e com reviravoltas que te fazem questionar o que é certo e errado, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você garante que não vai perder as próximas histórias que temos para compartilhar.